Olá, estamos aqui para mais uma aula e hoje, pensando na estrutura do texto dissertativo, eu vou dar umas dicas bem interessantes para você. Parecem básicas, mas se você acatar essas sugestões que eu vou passar, com certeza o seu texto vai fazer uma grande diferença. Nós vamos começar pelo nome, prosa. Quando você for pegar a sua prova, vai estar escrito lá, faça um texto dissertativo argumentativo em prosa. Prosa, você não vai se embananar com esse nome. Prosa é o texto que a gente escreve em parágrafo. Todas essas redações que você fez durante o ano, provavelmente você fez em prosa. É muito difícil cair no vestibular um poema, né? Aí você não vai ter prosa, vai ser em versos, ok? O título, você deve fazer um título curto. Pense sempre que, se você estiver vendo uma revista, um jornal, o título vai contar tudo o que aconteceu. Então, menino morre afogado em enchente em São Paulo. Pronto, você não precisa nem ler a notícia. Mas no seu texto, você tem que despertar a curiosidade do seu corretor. Então, você enxuga, olha, menino afogado. E se puder, faça uma intertextualidade. Tem uma aula aqui sobre títulos que eu falo bastante sobre isso, né? Colocar um título criativo para que chame a atenção do seu corretor e ele se abra para a correção do seu texto, né, com boa vontade. Cuidado com as palavras de baixo calão. Às vezes a gente se envolve tanto com o tema, você está tão revoltado com aquele assunto que você acaba usando um palavrão, um xingamento. Isso daí não dá certo, não use. Da mesma forma, evite gíria. Nada de colocar legal, bacana, isso daí vai empobrecer seu texto. Evite gírias, tá? Os chavões são aquelas expressões que a gente usa que não tem novidade nenhuma. Também tem um vídeo aqui falando só sobre chavão, dá uma espiadinha lá. Então, se você pega um cartão de Natal escrito Feliz Natal, Próspero Ano Novo, você nem sente nada, você nem pensa nada, porque essa ideia está tão cristalizada, isso é chavão. Você recebe uma visita em casa e fala, não repara a bagunça. Ninguém nem presta atenção nisso, porque não tem novidade nisso, ok? Abreviações. Abreviação a gente só deve usar quando a gente está assistindo uma aula, o professor está falando muito rápido, a gente vai lá, abrevia, porque nós mesmos vamos ler. Quando você vai entregar uma redação, um trabalho, qualquer texto que você vai fazer para outra pessoa, você não deve usar abreviação. Os números a gente coloca só quando se referir a idade, endereço, número de página, dinheiro, população, aí você vai escrever o número mesmo. Se não, você vai escrever, encontrei 10 amigos, 5 amigos, você vai escrever 5, não vai colocar um número, tá? E a partir de 10 também já está liberado para você colocar um número. Então até 10 você escreve e a partir disso você pode também colocar um número. Se incluir do texto, não. Alguns professores falam que no artigo de opinião nós podemos colocar eu penso, eu acho, na minha opinião. Eu aconselho a não usar isso, porque todo texto que você está escrevendo, o texto dissertativo, ele é a expressão que você pensa. Ele consiste no seu ponto de vista sobre um assunto. Então não tem razão de em algum momento do texto você escrever, né? Eu penso, eu acho, na minha opinião. Se você ficar muito tentado a escrever isso, comece um parágrafo, na minha opinião, e aí continua. Depois que você terminar o parágrafo, põe o dedo em cima e tira esse na minha opinião. Você vai perceber que não faz falta nenhuma. Então, para que você vai usar? Eu aconselho a evitar esse tipo de expressão. Os pleonasmos. Nós estamos acostumados com os pleonasmos mais comuns, que seria sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, isso aí todo mundo conhece. Mas existem uns que empobrecem o nosso texto, isso aí, os outros a gente sabe que todo mundo evita. Mas que são há 10 anos atrás. A palavra atrás já significa passado. E o A com H também indica tempo passado. Você tem que fazer uma escolha. Ou você fala há 10 anos, ou você fala 10 anos atrás. Mas as duas ao mesmo tempo é pleonasmo, tem uma repetição desnecessária. Então, evitem essa redundância. É muito comum também o aluno fazer a redação, não ler antes de entregar, e aí a gente encontrar várias vezes a mesma palavra num parágrafo ou ao longo do texto.
Evitem as repetições de palavras, de expressões, até de ideias. Isso é muito fácil de resolver. Acabou de escrever, dá uma lida. Se detectar muita repetição, vai lá em uma e outra e troca por um sinônimo. Isso aí já resolve fácil. Generalização. A generalização nós fazemos durante todo o dia na nossa vida. Tá? É uma forma até de preconceito, quando você fala assim, as mulheres não dirigem bem, tá? Os homens são, né, os adolescentes são rebeldes. Quando nós fazemos isso, nós estamos embrulhando todo mundo no mesmo pacote. Nós não podemos fazer. Tá? Os políticos são bandidos. Se você falar os políticos, você está dizendo 100%. Então, eu sugiro que você faça sempre uma ressalva. Olha, a maioria dos políticos, muitos homens, muitos adolescentes, algumas mulheres, quando você usa uma expressão dessa, você já não está colocando todo mundo no mesmo pacote, ok? Prolixidade. O que significa isso? Você tem que escrever um texto de 20 a 30 linhas e você acabou o assunto, você fica enrolando e patinando na mesma ideia ou então rebuscando muito, usando palavras muito difíceis para impressionar a banca. Evite. Você tem que ter uma ideia clara, enxuta e direto ao assunto e não ficar lá amassando barro na mesma ideia, tá? Evite conselho. É muito comum no último parágrafo o aluno cair em tentação e dar conselho, olha, não faça isso, faça aquilo, ou então usar aquele tom de conclamação. Vamos nos unir para acabar com esse problema. Então, evitem esses dois aspectos, né? O conselho e a conclamação. E, para terminar, cuidado com os modelos prontos, né? Existem manuais para isso e quando corrigi a redação de vestibular na faculdade, eu percebi muita repetição de início de texto, que é assim, nos dias de hoje, nos dias atuais, no mundo de hoje, no mundo em que vivemos atualmente. Quando a gente pega uma redação que tem esse início, a gente já desanima. Então, procure começar de uma outra forma para que seu texto seja criativo e desperte a curiosidade do seu leitor. Então, são dicas muito simples, mas vão fazer grande diferença no seu texto se você souber evitar e usar adequadamente, ok? A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!